Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Vamos continuar a falar hoje sobre poema narrativo. Lembra a aula passada? Começamos a falar sobre o poema narrativo, expliquei o que era, ok? E hoje a nossa aula é uma aula de compreensão leitora, ou seja, basicamente é para ler um poema e tentar compreender ali tudo que aquele poema quer nos dizer ou de alguma maneira procura representar. E é por isso que eu coloquei aqui como um subtítulo, né? Você consegue ler e entender tudo? Se você lê um poema narrativo, além de compreender a história, já que é narrativo, você consegue entender todos os aspectos e todos os elementos que aquele poema te oferece a ser observado? Bem, é isso que a gente vai ver nessa aula. E aí, só para deixar claro, nessa aula, para a atividade, eu vou querer o resumo, como sempre, e vai ter umas perguntinhas voltado ao que a gente viu nessa aula. Então, se você prestar bem atenção em todas as minhas explicações, em tudo que vai ser falado aqui, tenho certeza que você vai fazer um bom resumo e vai resolver muito bem as outras questões. Eu vou tentar também fazer uma aula menor hoje, tá bom? Então, você já deve ter visto aqui no tempo se a aula ficou menor, não, vou tentar. Mas aí, se eu conseguir, para que todas as aulas continuem sendo menores do que foi, por exemplo, o anterior, vocês têm que caprichar no resumo, tá? Porque às vezes eu noto que quanto menor a aula, menos caprichado é o resumo de vocês. Então, sempre depende de vocês também. Já aproveita para avisar aquele teu amigo que não faz uma boa atividade, que sempre tira nota baixa, pega no pé dele para ele também fazer um bom resumo. Porque se tiver um bom resumo de quase todo mundo, as aulas podem ficar melhores e menores. Então, como exemplo, hoje nós vamos pegar, até para a aula também ser mais rápida, aquele poema que nós lemos na aula passada, Eros e Psiqueu. Lembra do poema de Fernando Pessoa? Sobre a princesa, o infante? Ok. E a gente vai observar, analisar esse poema sob quatro perspectivas. Ou seja, a gente vai analisar esse poema com 4 olhares diferentes, tá? Porque todo texto a gente pode olhar de várias maneiras. Nós vamos olhar na primeira maneira. Em nossa primeira análise, nós vamos observar nesse poema a narrativa dele, ou seja, vamos buscar compreender os elementos da história contada, tá bom? Será que vocês conseguem compreender e observar todos os elementos que tem todos os elementos narrativos que tem nesse poema? Vamos ver. Uma segunda análise que nós vamos fazer é uma análise semântica. Professor, que palavra é essa? Semântica tem a ver com o significado das palavras, que é o que eu coloquei bem aqui, ó. Então, na segunda análise, nós vamos buscar compreender o significado das palavras usadas. Está até errado aqui, né? Não está no plural, deveria estar palavras usadas, tá? Desculpem pelo erro. Então, a gente vai buscar entender o significado, pelo menos, de algumas palavras, entender como é que algumas palavras podem se comportar em um poema. Numa terceira análise, nós vamos buscar entender o contexto de produção. É sempre importante entender quando foi que aquele texto foi produzido, por que ele foi produzido, para quem que ele foi produzido. Isso é muito importante para poder compreender o texto em si. E na última análise, nós vamos observar a linguagem, buscando compreender como é que o texto foi escrito e por quê. Como é que as frases foram montadas, que linguagem foi usada e por quê, tá bom? Então, são essas 4 análises e vocês vão começar a acompanhá-las agora. Então, em primeiro lugar, vamos ao poema, tá? Vamos dar uma lida mais uma vez no poema e aí a gente vai ver com calma cada um desses 4 pontos que eu acabei de falar. Então, vocês podem acompanhar essa leitura pelo livro didático, se eu não me engano é na página 192, eu falei na aula passada, tá? Ou me acompanhem mesmo por aqui, vocês que decidem. Vamos lá, vamos para a leitura. A leitura, o poema diz o seguinte, né? Acho que todo mundo lembra, mas vamos reler. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria o infante que viria de além do muro da estrada. Ele tinha que tentado vencer o mal e o bem, antes que, já libertado, deixasse o caminho errado, porque a princesa vem. A princesa adormecida se espera, dormindo espera. Sonha em morte a sua vida e orna-lhe a fronte esquecida, verde, uma grinalda de era. Longe o infante esforçado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho fadado. Ele dela é ignorado, ela para ele é ninguém. Mas cada um cumpre o destino. Ela dormindo encantada, ele buscando-a sentindo.
pelo processo divino que faz existir a estrada. E se bem que seja obscuro, tudo pela estrada fora, e falso, ele vem inseguro, e vencendo estrada e muro, chega onde em sondo ela mora. E, ainda tonto do que houvera, a cabeça em maresia, ergue a mão e encontra a era, e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. Eu imagino que tenha dado para vocês ouvir bem, tá? Penso também que vocês voltaram a relembrar sobre esse poema, já que a gente viu há tão pouco tempo, na aula passada, faz 2 dias. E imagino que vocês tenham compreendido ou tenham acompanhado o ritmo da minha leitura e tenham primeiro logo de cara percebido, né, ou relembrado que o ritmo da leitura de um poema ele é bem diferente do ritmo da leitura de qualquer outro texto. Um texto em prosa, que eu falei até na aula passada que são os textos em parágrafos, são lidos de uma maneira e o poema é lido de outra, tá? E a diferença nessa leitura, no ritmo da leitura, é muito importante para diferenciar a poesia de outros textos. Agora vamos para as análises. A primeira, como eu falei, é a narrativa. Você olha para esse poema e você, no primeiro momento, tem que entender do que ele está falando. Você observa que é uma história, mas que história é essa? E quais detalhes dessa história a gente tem que perceber para realmente ter certeza que entendeu? Então vamos lá. Então, sobre os detalhes que vocês têm que perceber, o primeiro deles é nessa história, há personagens, o que é comum em qualquer história, né? Toda história vai ter que ter seus personagens, até porque toda história é o quê? São personagens vivendo certas ações. Isso faz uma história. Então, quem são os personagens dessa história em específico, desse poema que eu acabei de ler? Bem, o autor do texto, o narrador do texto, apresenta 2 personagens. O primeiro é a princesa, né? Que você logo de cara percebe como é que ela está dormindo. E o segundo personagem é o infante, que eu expliquei na aula passada que infante seria um príncipe, mas aquele príncipe mais novo que não tem direito ao trono, ou seja, nunca vai se tornar um rei, tá bom? Então são os 2 personagens da minha história. Algo que eu não coloquei aqui, mas que vocês têm que perceber é toda narrativa tem um narrador. Vocês conseguem identificar que narrador é esse? Não estou querendo saber qual é o nome dele, até porque não tem como saber. Mas que tipo de narrador? É um narrador personagem? Não, né? Ele só é observador. Ele observa a história acontecendo, ele não está dentro dela. Outra coisa que deve ser observada, e aqui é relembrando a aula passada, é que esses personagens são marcados no tempo e no espaço. Bem, ok, a história é sobre a princesa e o infante, mas onde é que eles estão, né? Em que tempo eles estão? Quando e onde eles estão? Então o que a gente percebe na história é que a princesa, ela está dormindo em algum lugar, que provavelmente é um castelo, um forte, algum lugar protegido, e ele está longe dela. Nós não sabemos onde exatamente ele está, mas ele está longe dela, porque fala, né? Para fora dos muros, na estrada, então ele está longe. E sobre o tempo, o que a gente nota não é exatamente... O texto não fala, há 1000 anos aconteceu essa história, 2 anos depois ele a encontrou. Não tem esse tempo tão marcado. Mas não dá para notar que as coisas vão acontecendo e por isso o tempo ele vai girando, o tempo também ele vai acontecendo. Então, quando eu noto na história que cada vez ele vai se aproximando dela, ou seja, ele estava distante, e ele vai se aproximando, não é o tempo que está passando aqui também? Então, vem uma primeira ação, depois outra e depois outra. O que é que marca essa diferença de ação? O tempo passando. Então, o tempo vai passando e eles vão praticando as suas ações. No caso, ela continua dormindo, né? Mas até o ato de dormir não dá uma ideia de tempo? Porque se ela dorme profundamente, ela está dormindo durante muito tempo, ok? Então, eu percebo aí que esses personagens eles estão vivendo num lugar marcado por um tempo, como é a nossa vida normal, né? Ok? E o que nós podemos observar ainda é que nós podemos separar essa história em 4 momentos. Que seria, como em toda narrativa não é assim, aqui também é. Nós podemos separar essa história numa situação inicial, ou seja, aquele primeiro parágrafo, no caso aqui, primeira estrofe ou segunda, em que são apresentados os personagens, depois um conflito, que é quando a história realmente começa a acontecer, depois o clímax, que é o ponto alto da história, aquele momento, né, magnífico, aquele momento que a gente espera a história inteira que aconteça, e depois o desfecho, que é a finalização, a gente saber como é que os personagens terminaram.
Eu sempre gosto de me detalhar muito aqui nesses aspectos, mas pelo tempo da aula, né, para que a aula não fique muito longa, eu não farei isso. Só quero aqui apontar para vocês o seguinte, ó, só para vocês terem uma ideia da diferença entre eles, tá? Onde fica cada momento desse. Vocês estão vendo aqui, ó, esse primeiro parágrafo, ou essa primeira estrofe do poema. Aqui a gente poderia considerar, eu sei que está travando, viu, pessoal? Mas aqui eu espero que vocês estejam ouvindo. Aqui a gente poderia considerar a situação inicial, ó, porque é a apresentação dos personagens. Até aqui é o início, então, ó. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria um infante que viria de além do muro da estrada. Então, está sendo nos apresentado a história. É uma história sobre quem? Sobre uma princesa encantada que estava dormindo e que havia a promessa de que ela seria despertada por um infante. Ok? Então, aqui é a apresentação dos personagens. Depois, aqui, ó, observem só. Aqui começa, onde eu estou marcando, aqui começa o conflito. Depois que eu conheci os personagens, é que eu vou compreender o que vai acontecer com esses personagens, o que vai ser desses personagens nessa história. Então, é a história realmente começando a se desenrolar. Então, tem a princesa, tem o infante. O que vai acontecer com eles? Bem, o infante, de certa maneira, até pelo destino, como a gente vê, ele tem que encontrar a princesa. Então, está no destino que ele se encontre. Então, aqui começa, nessa segunda estrofe, começa o conflito a se desenrolar. E aí o conflito vai pegar toda a narrativa, uma ação após a outra, a história vai acontecendo, até chegar a um grande momento. E como a gente pode ver aqui embaixo, ó, nós poderíamos considerar que aqui onde eu marquei, na última estrofe, seria o clímax. Ele está lá, passa toda a história buscando a princesa mesmo, sem saber que está buscando, né, já que é o destino que está levando a ela. E o grande momento é quando ele chega lá onde ela está. E ele pega, não a vê e sim vê apenas a era, que seria a coroa, né, de ramos, de folhas que ela tinha. E ele encontra a coroa. Ele não a vê e sim a coroa, ok? Então esse é o grande momento da história, que ele chega até ela, mas ela não está lá. E o desfecho, então, seria esse último ponto, ó, que observem só, é o final da história. Obrigatoriamente o desfecho é o final da história. Então o que é o final da história? É ele perceber que ele era a princesa que dormia, né? Um era o outro, é um encontro, tá? Então, deu para relembrar aí como um texto narrativo é dividido, tá bom? Então, aqui era só para recapitular um pouco, espero que tenham relembrado. Mas se você lê uma história, para você compreendê-la bem, é importante na sua cabeça entender qual é cada um desses momentos, tá bom? Um outro ponto a ser observado, porque vamos lá, você conseguiu compreender de maneira geral a história, como ela se constrói, né? Sobre o que é a história, aquilo que a gente acabou de ver. É sobre uma princesa e sobre o infante, sobre o encontro deles dois e tudo mais. Você conseguiu entender o que era a situação inicial a cada momento. Ok. Mas será que você vai entender bem esse texto se você não compreendeu as palavras? Se tiver várias palavras que você não compreende o significado, você realmente pode dizer que compreendeu esse texto? Não, né? Porque vai ter faltado peças aí nesse quebra-cabeça. Então, a coisa que vocês têm que entender, principalmente em poemas, em qualquer texto, mas principalmente em poemas, é compreender o significado de todas as palavras e tudo que elas querem dizer ali naquele contexto. O que é chamada a semântica, né? O significado das palavras. Uma coisa muito importante sobre os poemas é que há palavras, não só nos poemas, mas de maneira geral, que apresentam mais de um significado. Essas palavras são chamadas polissêmicas. Eu coloquei um exemplo aqui do poema, mas antes dele eu quero dar um outro exemplo. Um exemplo bem básico. A palavra banco. Por que eu considero a palavra banco uma palavra polissêmica? Porque ela tem vários significados. Dependendo de como eu a uso, ela vai ter um significado. Por exemplo, se eu falei, fiquei lhe esperando no banco. Você entendeu exatamente o que eu quis falar? Porque quando eu falo isso, eu posso estar querendo dizer que eu fiquei esperando você sentado em um banco, tipo no banco de praça, fiquei lá lhe esperando, lá, ó, esperando você. Ou eu posso estar dizendo que eu fiquei lhe esperando naquele banco, que é vamos chamar assim, que é o comércio, onde você deposita dinheiro e recebe dinheiro, tipo o Banco do Brasil, Bradesco, entendeu? Então observa que a palavra banco, ela tem vários significados. Pode ser um banco de uma praça, pode ser um banco que é empresa de dinheiro, vamos chamar assim, tá bom? Então isso são as palavras polissêmicas. Poli significa quatro ou mais, né? Significa diversas coisas,
e sêmica, aí está no sentido de sentido. Então, o que é uma palavra polissêmica? Que tem vários sentidos. E aqui no texto tem algo especial, ó, quando eu falo. E, ainda tonto do que houvera, a cabeça, né? Ainda tonto do que houvera a cabeça, então aconteceu algo com a cabeça dele, ou seja, né? Depois de ter passado por tanta coisa, foi mexido na cabeça dele, ele ficou, né, tonto e tudo mais. Em maresia, ergue a mão e encontra a era, ou seja, aquele ramo de folhas. Bem, gente, se você procurar no dicionário, vai aparecer que maresia pode ser o cheiro forte do mar, ou pode ser o balanço do mar. Mas a pergunta é, o nosso herói aqui, ele estava no mar? Ele estava no mar atrás da princesa? Não, ele não estava no mar. Então você tem que ler o poema com cuidado e perceber o seguinte, bem, ele não estava no mar. Mas o que pode significar essa maresia? Bem, maresia pode ser as ondas do mar. Ele não estava no mar. Mas o que é que as ondas do mar fazem? Fazem você ficar tonto. Então esse maresia aqui é para dizer que ele estava tonto, que ele não estava tão bem assim. Poderia ter aqui, por exemplo, ó, ainda tonto do que houvera a cabeça em terremoto. Poderia, o poeta tem liberdade, poderia colocar em terremoto, porque daria a mesma ideia. Terremoto não é algo que balança, que deixa as pessoas mal. Tudo aquilo que lhe balança não deixa tonto. Pois é esse o sentido de maresia, lhe deixar tonto, ok? Então você tem que ler o poema com cuidado, entender todo o contexto, para entender o que as palavras querem dizer, tá bom? Isso é algo muito importante para se prestar atenção e qualquer coisa procura no dicionário, raciocina um pouquinho que você vai pelo menos chegar perto do que aquela palavra quer dizer ali. Um terceiro aspecto a ser notado, como eu coloquei aqui, é o contexto de produção, né? Que é o seguinte, é importante saber quando o poema foi criado. Ele foi criado ou publicado pela primeira vez lá em Portugal, falei que o Fernando Pessoa é português, em 1934. Agora, mesmo tendo sido publicado lá atrás, por que ele é importante até hoje? Para dizer por que ele é lido e ele é importante, ele é estudado até hoje, a gente tem que pensar bem sobre o que ele fala e qual mensagem ele busca passar. Lembram na aula passada que a interpretação, uma das interpretações possíveis que eu trouxe para vocês foi aquela ideia sobre o amor, né? Até porque Eros e Psique é um mito de amor entre a mulher bela e o deus do amor. E aí a ideia de que as almas gêmeas elas caminham um até o outro até se encontrar e elas se completam, são uma só carne. Bem, há várias outras interpretações. Há, por exemplo, a interpretação do autoconhecimento, ou seja, às vezes, eu, enquanto pessoa, eu ainda não me descobri completamente, eu ainda não me encontrei completamente. Então eu tenho que enfrentar várias aventuras, como aquele infante fez, enfrentar vários caminhos até eu me descobrir, até eu me completar, até eu entender quem eu sou. Essa seria uma das outras interpretações. Até porque no mito de Eros e Psique, o que acontece é que tem um determinado momento que os dois são separados. E Psique tem que enfrentar vários desafios, como o infante fez, né? Só que no caso do mito, quem enfrentou os desafios foi a Psique. Psique enfrenta vários desafios até conseguir novamente Eros. Só que nesses desafios que ela encontra, ela não só encontra novamente o seu amor, mas ela se descobre enquanto pessoa, ela aprende a se conhecer mais enquanto pessoa. Então, nesse poema, pode ter essa interpretação também. Às vezes a gente pensa que o nosso amor está no outro, mas o nosso amor ele tem que estar na gente também. Nós temos que nos amar. Então, às vezes, eu não posso pensar só em querer encontrar o amor ou a felicidade na outra pessoa. Essa felicidade está em mim também. Então, muitas vezes, eu tenho que percorrer vários caminhos, enfrentar várias aventuras, viver várias jornadas na minha vida, até que eu me encontre e me sinta bem comigo mesmo, tá? Essa também é só mais uma das interpretações. Mas eu pergunto, esse tema sobre o amor, ou mesmo tema sobre a questão do autoencontro, né? Do autoconhecer-se, era um tema importante em 1934 para esse texto ter sido publicado? Era. E ele é importante hoje para ser falado? É importante hoje para ser debatido, para ser refletido sobre a importância de você se autoconhecer, de você ser feliz consigo mesmo? É importante também, não é? Então, um dos motivos que o fazem ser importantes até hoje é o tema dele, que é um tema ainda muito atual. Então, quando vocês forem escrever, também, seja no concurso de redação ou qualquer coisa, se preocupem em escrever sobre coisas,
sobre temas universais, que vai servir para pessoas aqui no Brasil, para pessoas lá do outro lado do mundo, que vai servir para pessoas que vão nascer daqui a 50 anos, ok? E foi o que aconteceu com esse tema, né? Quase 100 anos depois, ele ainda é muito atual. E sobre a linguagem do tema, tá? A gente já está com 20 minutos, mas calma, estamos encerrando. Sobre a linguagem do texto, pessoal, observem a primeira estrofe, né? Ó. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria um infante que viria de além do muro da estrada. Eu pergunto uma coisa, a maneira como o poema aqui é escrito, que é a maneira como a maioria dos poemas são escritos, é a maneira como a gente fala no dia a dia, como a gente constrói nossas frases no dia a dia? Olhe, por exemplo, que o poema ele começa com um verbo. Geralmente as frases que nós construímos começam com verbo. Por exemplo, quando você quer contar para alguém, né, que as minhas aulas são muito longas, né? Como é que você faz? Como é que você fala? Você fala, são muito longas as aulas do professor. Ou então, são as aulas do professor muito longas. Ou longas são as aulas do professor. Ou será que você só não fala da maneira mais comum, que é o professor, né, passa a aula muito longas. O professor tem aulas muito longas. Ou então, por exemplo, se você quer falar que eu passei uma atividade, né? Você quer comunicar a um amigo seu que eu passei uma atividade que é para ele fazer. Como é que você fala? Você fala assim, passou o professor uma atividade. Ou será que você simplesmente fala, o professor passou uma atividade? Tem uma diferença? Tem. Observem só, por exemplo, essa estrofe agora escrita de uma outra maneira. Que geralmente, né, que se esse poema tivesse sido escrito da maneira como a gente fala no dia a dia, da maneira como a gente constrói as nossas falas no dia a dia, ele ficaria assim, ó. A lenda conta que uma princesa encantada dormia e só o infante que viria de além do muro da estrada a despertaria. Né? Ó, ao invés de conta a lenda, seria a lenda conta, que assim, a gente nunca, é muito raro a gente começar uma frase com um verbo. Então observe só como no dia a dia a gente contaria essa história. Se você fosse contar essa história, que não em forma de poema, você contaria assim. Gente, uma lenda conta que uma princesa encantada dormia e tudo mais, né? Então agora eu quero que vocês comparem. Nesse momento eu realmente peço, dá uma pausa no vídeo e dá uma comparada aqui, ok? Na maneira como foi escrita. Quero pedir mais. Eu quero que você leia em voz alta o formato original e esse formato aqui. E eu quero que vocês me digam qual deles possui uma sonoridade melhor, um ritmo melhor, que tem os versos construídos da melhor maneira sonora, tá? Pense no ouvir. Qual deles é mais gostoso de ouvir? A primeira estrofe original ou essa estrofe aqui? Vamos lá. Eu não sei se você fez isso, não sei se deu certo, mas eu vou ler aqui para vocês, tá? Ó, prestem bem atenção. Eu quero que vocês comparem a minha leitura para ver qual é aquela que tem mais cara de poema mesmo, pelo menos no ouvir, tá? Conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria um infante que viria de além do muro da estrada. Aí, o outro modo. A lenda conta que uma princesa encantada dormia e só um infante que viria de além do muro da estrada a despertaria. Se você observar nesse segundo aqui, até tem rimas, né? Mas o ritmo dele é melhor do que o primeiro? Não. Se você observar com calma, você vai ver que não. Então, qual é a conclusão que podemos fazer disso? É que para eu construir um poema, não basta só eu pensar num poema narrativo, no caso, ou qualquer outro poema. Não basta só, no caso de poema narrativo, eu pensar na história, ser uma história bonitinha. Não basta só eu pensar em usar palavras que façam sentido com a sensação que eu quero deixar, como o exemplo da maresia, né? Para deixar aquela sensação de agitação, né? De confusão, de tontura. Não basta só eu pensar em abordar temas que sejam importantes, como é esse tema do autoencontro, ou do amor, tá bom? Não basta apenas isso. Eu também tenho que pensar na maneira, dentro do poema, como eu vou construir a minha linguagem para que tenha um ritmo. Então, observem como o ritmo com que a gente lê também é muito importante para o poema ser construído. Até porque, observem só, aqui os versos têm quase o mesmo tamanho.
aqui ele já tem tamanhos muito diferentes. Até o último verso aqui ele tem um tamanho muito menor que os outros. Então a maneira como se constrói o poema, como se ordena a frase, vai dar um ritmo diferente ao seu poema, e isso também tem que ser observado, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula, só 25 minutos, bem menor comparada à outra. A partir de agora, eu vou explicar como fazer o roteiro do resumo, então fica quem vai fazer o roteiro do resumo para ficar com nota boa, tá? Então é isso, até a próxima aos outros, mas eu espero que a maioria fique para ver como fazer o roteiro do resumo e ficar com nota boa. Até a próxima para os outros e tchau! Pronto, pessoal, a todos que ficaram, vamos lá. Como vocês podem observar, já podem ter olhado por cima, né? São 7 pontos a serem colocados no resumo, então podem dividir o resumo de vocês em 7 parágrafos, ou seja, se eu olhar que tem 7 parágrafos do resumo, eu já vou imaginar que você assistiu esse roteiro aqui, né? E é claro que eu vou ler para ver se está de acordo, mas isso já é um indicativo e já pode ajudar a sua nota. Aí vamos lá. No primeiro parágrafo, você vai explicar o que é que será estudado, ou melhor dizendo, o que é que foi estudado na aula de hoje. Porque logo no primeiro slide, como sempre, eu explico o que é que vai ser estudado durante a aula, tá? Então você explica o que eu expliquei, tá bom? No segundo parágrafo, você vai explicar sobre quais maneiras... Eu até errei aqui. Só um minutinho. Pronto, voltando. Apaguei aqui uma palavra errada. Vocês vão explicar sobre quais maneiras um texto pode ser analisado. Eu acho que isso é logo no segundo slide. Eu falo o seguinte, olha, hoje nós vamos analisar um texto, é aula de compreensão leitora e tudo mais, enfim. E esse texto vai ser analisado sob 4 perspectivas. Eu falo de cada uma. É só relembrar lá, voltar que vocês vão saber. No terceiro parágrafo, vocês vão relembrar a história do poema lido hoje. Bem, qual foi o poema lido hoje, né? Tem lá, tá bem óbvio. E qual é a história dele? Tá bem óbvio também. Desde a aula passada que eu falo sobre isso. No quinto parágrafo, vocês vão explicar o que é uma palavra polissêmica e dar exemplos. Também falei sobre isso na aula, então é bem fácil. Tá? Desculpa, pessoal, pulei aqui um. No quarto parágrafo, vocês vão detalhar os elementos narrativos do poema lido. Então, sabe esse poema que a gente leu? Sobre o fato dele ser uma história. O que a gente pode observar? A questão dos personagens, aí vocês colocam quais são os personagens. A questão do tempo e espaço. O que foi observado sobre o tempo e espaço. A questão sobre a narrativa, né? Sobre... Só um minutinho. Desculpa, gente, é porque deu um outro erro aqui. Mas voltando. Sobre a questão do enredo, né? Dividido em situação inicial. Quero que você comente um pouquinho sobre isso. Então, talvez dos parágrafos, o quarto tenha que ser o maiorzinho, que ele tem que ser mais detalhado, já que aqui tem muitos detalhes a serem abordados. No quinto parágrafo, vocês vão explicar o que é uma palavra polissêmica. Também falei sobre isso. E eu dei 2 exemplos. Foi rápido, dei 2 exemplos. E vocês podem colocar esses 2 exemplos aqui, tá? No sexto parágrafo, vocês vão explicar por que o poema é tão importante até hoje. Também falei sobre isso no contexto de produção, explicando por que ele é importante até hoje. E no último parágrafo, vocês vão explicar o que é que faz a linguagem do poema ser tão diferente e tão bacana, né, comparado a outros textos, a linguagem de outros textos. Também falo muito sobre isso, mas ao final da aula, falo sobre a linguagem, sabe, a questão da ordemzinha, enfim. Se querem que vocês falem sobre isso também, quem prestou atenção na aula vai tirar isso daqui de letra. E é isso, pessoal. Espero que todos vocês fiquem com uma ótima nota no resumo e em todas as questões, ou seja, um 10. É isso, até a próxima, tchau!